Caio, como foi o seu primeiro contato com outro homem gay? Hoje eu vou contar pra vocês. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o Caio Graneiro, sou psicólogo. E desde que eu comecei a crescer nas redes sociais, sempre tiveram muitas perguntas a respeito da minha própria experiência, das coisas que eu vivi. E eu tô agora interessado em compartilhar um pouquinho mais da minha vivência, da minha experiência com vocês, porque eu acho que pode contribuir para que vocês, olhando para minha experiência, possam refletir sobre as coisas de vocês. E eu vou contar para vocês um pouquinho hoje sobre a minha primeira experiência, meu primeiro contato com outro homem gay. Seguinte, eu tinha lá os meus 12, 13 anos, acho que uns 13, 14, vai. Eu já sabia que eu tinha esses desejos sexuais em mim. Eu lembro de sentir muita vergonha, muita culpa, né? Então, eu tava lá, sei lá, assistindo aqueles programas que passavam de madrugada na Band, sabe? Sei lá, Emanuele, aqueles programas. Cine Privé, era esse o nome. E eu lembro de perceber o meu olhar indo muito mais pro cara do que pra menina, que eu ficava esperando aquele cara aparecer e tal. Mas eu nunca tinha conhecido um homem gay e eu achava que eu era o único gay da face da terra, o vaso ruim, o que deu errado. Eu era de uma igreja evangélica, né? Meus pais eram evangélicos e tal. Era uma coisa muito conflituosa pra mim. Mas eu lembro de ter aquela curiosidade, aquela excitação. Então eu lembro de uma vez, por exemplo, eu fui num lugar levar um documento pra minha mãe e eu tava sentado ali e tinha um cara indo no banheiro. E eu lembro que eu fiquei olhando pra aquele cara e ele indo no banheiro, eu comecei a imaginar ele no banheiro, pegando na rola dele, não sei o quê. E eu comecei a me excitar com aquela ideia daquele homem indo sozinho no banheiro. Quer dizer, eu percebia essa excitação, mas era tudo tão distante pra mim, porque eu não conhecia nenhum homem gay. Não sabia o que era ser gay. Tinha uma ideia bem estereotipada, era uma criança nos anos 90, onde o que tinha de gay na televisão era aquela coisa bem baitola, né? Cuecão de couro, essa coisa bem caricata, mais perto do drag queen do que de qualquer outra coisa. Tinha essa coisa muito artística, mas não tinha uma experiência real de ser gay na televisão, pelo menos. E aí um dia, era a época do MSN, tinha acabado de virar do MSN, do ICQ pro MSN. Eu tava lá, né, conversando com os meia amigos, subia a janelinha, chegava alguém, e eu tinha uma coisa de entrar lá, sei lá, quando era mais barato, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, não lembro como era, e aí aparecia alguém, a gente conversava, e às vezes a gente tava entediado, e a gente, não sei se vocês eram assim, me contem, mas a gente esperava alguém aparecer, às vezes uma pessoa que a gente nem falava muito aparecia, e falava, vou puxar assunto aqui com essa pessoa só porque eu não tô com sono, porque, sei lá, era sexta-feira e você queria ficar até mais tarde. E nesse dia, eu lembro que era uma sexta-feira, meus pais, estavam todo mundo viajando. Eu tava sozinho em casa. Sozinho não, acho que eu tava com a minha irmã. E eu tava lá no MSN, não sei o quê, e tava conversando com uma amiga, Carol Burato. Beijo pra você. Ela falou pra mim, puta, cara, eu vou dormir. E aí eu lembro de olhar na minha telinha lá e não tinha quase mais ninguém pra conversar. Eu falei pra ela, nossa, não tem ninguém aqui no meu ICQ, no meu WhatsApp, no bicho. Não tinha ninguém aqui no meu MSN pra conversar. Você não tem ninguém aí? Bacana, olha eu, né? Um amigo. Eu tinha essa coisa, né? Porque a gente era da igreja, então... tem aqui fulano, você não conhece, mas essa pessoa é legal, não sei. Eu lembro dela dizer pra mim, Caio, tem aqui um cara, um conhecido meu da faculdade, mas ele não é da igreja nem nada e ele é um homem gay, ele é um cara gay. Mas fala aí com ele, quem sabe você não evangeliza ele, né? Aquela coisa, fala de Deus pra ele deixar de ser viado. Eu lembro que a hora que ela falou pra mim que ele era um cara gay, nossa, meu coração na hora disparou, assim, uma coisa, meu Deus, um homem gay, ai, como vai ser isso e tal. Enfim, eu falei, claro, pode vir falar pra ele vir falar comigo, que eu vou falar de Deus pra ele sim. Mas dentro de mim uma luzinha se acendeu, assim. Tinha uma coisa de eu querer saber como era isso de ser gay. Pra minha sorte, ou pro meu azar, o Luiz Fernando, que era o nome do cara, que já tentei encontrar muito, nunca mais encontrei. Ele era um puta de um gostoso, um gato, nossa! Luiz Fernando, se esse vídeo chegar até você, saiba, eu bati muita punheta pensando em você. E aí ele veio, a princípio só tinha visto a fotinho, na época não tinha vídeo, essa coisa, era muito... Até tinha, mas era uma coisa mais difícil, não era todo mundo que tinha uma webcam, por exemplo. E aí, oi, tudo bem? A Carol falou de você. E
começamos a conversar e eu lembro disso, que eu tinha que dar um jeito de fazer ele me contar que ele era gay. E eu sei que a gente começou a conversar, não sei o quê. E aí eu dei um jeito de fazer ele me contar. E eu fui tentar, eu tinha uma coisa meio dupla, assim. Então, eu comecei a perguntar pra ele sobre como ele era ser gay. Na minha cabeça, a minha desculpa era, eu vou fazer ele falar sobre isso pra eu poder evangelizar ele, falar que Deus tem um caminho. Só que quando ele começou, eu comecei a perguntar, né, dessa coisa dele ser gay, se ele namorava, como que era. E ele me contou que era gay, eu comecei a me interessar. E eu não conseguia parar de querer saber, de querer perguntar. Eu tinha curiosidades muitas, assim, de como era beijar outro homem, onde que ele ia, e se ele nunca ia querer ter filho, e como ele ia ser um homem triste sem ter um filho. E ele me dizia coisas nessa conversa que era, não, eu não quero ter filho, eu descobri que isso era uma imposição social. Não, eu não tenho vergonha de ser gay. Não, ser gay não é errado. Ninguém nunca tinha me falado aquilo. Eu nunca tinha conhecido alguém que tinha uma experiência de ser gay positiva. Em determinado momento dessa conversa, eu já tava alucinado conversando com ele. Eu lembro de ficar de pau, assim, de ter que sair do computador e, porque minha irmã tava dormindo, por isso que eu lembrei que ela tava lá, dormindo no beliche, assim, e ir pro banheiro, bater uma punheta pensando nele, assim, pensando naquelas coisas que ele tava me dizendo. Mesmo que a minha conversa com ele não tinha tido nada de sexual. Depois disso, eu fiquei realmente obcecado por ele. Eu ficava esperando pra ver quando ele tava no MSN, eu ficava querendo saber, e em algum momento eu contei pra ele que eu lutava com isso, que eu tinha essa questão errada e que não sei o quê. E ele foi a primeira pessoa que foi me aconselhando a respeito da homossexualidade de um jeito positivo. Eu lembro que nessa época eu fui num acampamento de igreja, e eu era dessas igrejas pentecostais, em que a pessoa pega o microfone e fala, eu tenho uma revelação. E eu lembro que ela falou, tem uma pessoa, um menino aqui que tá achando que é gay, mas ele não é, e não sei o quê. Na época eu lembro de achar que Deus tinha falado diretamente pra mim. E eu fui contar isso pra ele, tipo, puxa, Fê, eu acho que não sou gay, eu fui na igreja, Deus revelou lá eu, não sei o quê. E ele lembra dele dizer, mas a pessoa falou o seu nome? Como que você sabe que era você? Cara, eu devia ter uns 30 viados lá também. E na época aquilo parecia tão chocante pra mim. Hoje, como homem gay, eu sei que tinha mesmo uns 30 viados lá e que todo mundo achou que essa profecia era pra ele. Mas eu lembro que sempre que eu vinha com certezas, ele questionava um pouco, sabe? Dizia pra mim, puta, tem certeza? Será que isso não é isso? Até que eu comecei a deixar muito claro pra ele que eu tinha tesão nele e tal. E aí a gente pôde começar a trocar algumas fotos. Eu lembro a primeira vez que ele pediu pra eu abrir a câmera, o quanto que eu ficava excitado. E ali querendo que ele me visse, querendo fazer as coisas e tal. E aí era assim, eu vivia uma coisa assim, batia uma punheta com ele na câmera, bloqueava ele de todo lugar, apagava tudo, me sentia culpado, ficava uns 2 meses sem falar com ele, só que tinha algo que me fazia voltar. E aí eu lembro de um dia que eu vivi uma experiência, tava no ônibus, sentei do lado de um cara, esse cara começou a tocar meio que a perna dele em mim, eu nele, e aí eu vi que ele tava de e tal, e não foi nenhuma experiência pra além disso, mas foi o primeiro contato sexual que eu tive com outro homem. E eu lembro que eu voltei pra casa e eu precisava contar isso pra alguém, aquilo tava explodindo em mim. Eu não podia contar pra ninguém da minha família, porque imagina, todos crentes, pros meus amigos da igreja menos ainda, e eu lembro de ir falar pro Fernando de um jeito super morrendo de vergonha e tal, e ele, sério, como foi isso? Foi gostoso? O que você sentiu? Como foi? Então eu lembro que ele foi de alguma forma sendo um mentor ali pra mim, alguém que acolhia as minhas inseguranças, que me dava dicas, que me contava, que me prevenia, tipo, olha, cuidado com essa coisa do bate-papo da UOL, nem todo mundo é legal. Então, durante toda a minha adolescência, até os meus 17, 18 anos, ele me acompanhou ali, acolhendo as minhas questões, muitas vezes me fazendo me sentir vivo na minha sexualidade, me ajudando com as minhas culpas. Bom, eu sei que com uns 19 anos eu tive uma crise e eu queria experimentar e tinha que ser com ele, queria trepar com ele, mas ele tava namorando e aí ele não quis sair comigo. Eu fico pensando, na época eu devia estar com uns 18, ele devia estar com tipo 30, ele devia olhar pra mim e pensar, nossa, esse menino, essa criança, porque acho que quando eu conheci ele, eu tava com 14, tipo, ele tava com 22, 23, sabe assim? Então, sempre tinha uma distância grande. Hoje não seria tão grande assim, mas na época era. E ele sempre era muito cuidadoso e tal. Enfim, eu nunca encontrei com ele pessoalmente, mas ele foi uma figura muito importante pra mim. Ele foi meu único elo de saúde e de respaldo na minha adolescência homossexual escondida. Eu tenho muita gratidão a ele, muito carinho. Não sei se ele ainda é um puta de um gostoso, mas acho que se eu encontrasse com ele, eu possivelmente ia querer transar com ele, chupar ele todo. Então, ó, se você me acha um puta de um gostoso e ainda é um puta de um gostoso, manda aquela mensagem, Fê, cadê você? Eu nunca mais encontrei com ele,
a gente, né, não tinha mais MSN nem nada, enfim. Mas essa foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com um homem gay de verdade. E pra você, como foi seu primeiro contato? É muito comum que a gente, homem gay, passe uma infância, uma adolescência sem conhecer outros gays, né? Você lembra a primeira pessoa gay que você conheceu? Como foi? O que você sentiu? Conta aí nos comentários pra gente trocar e conversar sobre isso. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, aqui tá o meu Instagram, me segue lá. Lá a gente tem troca, a gente conversa pelos stories, pelas mensagens. É um caminho mais fluido pra gente conversar. E considera seguir esse canal. Afinal de contas, você quer reflexões e coisas de psicologia. E é isso. Beijo pra vocês.